Fala, turma, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te mostrar como interpretar o gráfico semanal e usar ele a seu favor para começar uma nova semana. Tá? Então, vem direto para minha tela aqui. Eu vou usar o exemplo do CHA-USD. Eu tenho algumas linhas da minha frequência do semanal já desenhado. Tá? Se você está vendo essa aula e não usa minha estratégia, não tem problema. Você vai conseguir entender também o que eu quero te mostrar aqui nessa aula. Se você viu a aula passada, você viu que eu te mostrei sobre como fazer uma boa leitura de velas e entender quando tem força compradora e força vendedora contra ou ao favor do movimento, tá? Agora, em segundo ponto, eu quero te mostrar como usar isso no gráfico semanal. Você pode usar isso no gráfico diário, você pode usar isso no gráfico 4 horas, qualquer gráfico, tá? Eu gosto de usar no semanal porque ele vai me mostrar o que eu posso esperar durante aquela semana. Então, eu faço essa análise na sexta ou no domingo, né? Quando o mercado está fechado, programando o que eu vou fazer na próxima semana que está por vir, tá? Hoje, domingo, dia 28 de abril, e aí eu sento no gráfico aqui e vou analisar a minha semana. Antes de fazer a análise na prática, deixa eu te mostrar aqui, ó, como que isso funciona, e como funcionou, né, atrás. Repara que a gente tem aqui, ó, para quem já usa, né, para quem conhece, a gente tem uma região aqui, ó, que é conhecida por muitos aí como região de suporte, né? Por que região de suporte? Tinha um preço aqui atrás, e aí tinha um preço aqui atrás, tá? A gente marcou esse topo aqui. Olha o que acontece. Essa vela aqui, essa semana, só foi lá nessa região, bate nessa região aqui, captura a liquidez, sente, né, a pressão dessa região aqui e os vendedores entram muito forte. O que você poderia interpretar se você tivesse visto essa vela aqui fechando dessa forma? Vocês aprenderam, né, que quando tem uma vela nesse formato aqui, significa que a força compradora que fez o preço chegar até aqui em cima não conseguiu segurar. E aí a vela, né, ela fica assim, por quê? Porque entra bastante vendedores jogando o preço para baixo antes que a vela feche, e ela fecha nesse formato aqui. Tá? Então existe o quê? Uma fraqueza aqui, existiu tanta briga que jogou o preço para baixo. Se eu estou vendo essa região naquele exato momento ali da interpretação, eu posso ter como referência o quê? Eu posso ter como referência que essa semana aqui, ó, os compradores deram folga. Que essa semana entrou muito vendedor no fechamento e possivelmente a próxima semana ou as próximas semanas continue, né, uma tendência de queda aí. Por quê? Porque negaram a alta. O preço não consegue fechar para cima dessa região aqui, ou seja, os compradores não conseguem garantir que o preço vale mais do que, sei lá, 20,80 e os vendedores entram de sola, tá? E aí o preço, já sabe, derreteu. Aí o preço foi lá e caiu. Então a gente tem isso em vários cenários. Ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, às vezes que o preço tentou passar desse fundo aqui, ó. Toda vez que ele chegou nessa região aqui, ó, nessa região aqui, olha pra você ver. Ele chegou nessa região aqui, ele deixa sombras, ele deixa mínimas e volta jogando o preço para cima. Quando ele deixa esse padrão aqui, por exemplo, ó, as outras semanas foram de alta, tá? Então isso me mostra que possivelmente desse preço aqui, ó, dessa região, vai ser muito difícil passar, porque toda vez que chegou teve briga. Toda vez que chegou deixou sombras. Tá? E a gente pode usar isso para interpretar. Claro, você não vai sair comprando ou vendendo toda vez que você vê esse padrão no semanal, tá? Mas é um indicativo que a força de compra ou força de venda está dando uma fadigada, tá? Outra dica legal que eu posso te dar aqui em relação ao semanal é que toda vez, 90% das vezes, a vela semanal, ao se formar, ela vai deixar máxima e vai deixar mínima. Vai deixar mínimas, vai deixar máximas, vai deixar máxima, vai deixar uma mínimazinha ali, mas vai deixar uma mínima. O que que isso também significa? Outra informação importante, que o mercado, em algum momento, seja na abertura, ou seja, durante a semana, ele pode jogar o preço para cima da abertura da semana e vir a cair, ou vice-versa, né? Ele pode começar neutro, joga para baixo, para depois cair, para depois subir. Então, sempre é bom ficar atento a esse movimento, esperar o gráfico fazer essa movimentação, antes mesmo de querer posicionar fixamente numa tendência, seja de alta ou de baixa, durante a semana. Essa semana especificamente aqui, ó, o ouro fechou negativo, né, para baixo, sem fazer uma máxima. Do jeito que ele abriu, ele caiu. Mas isso é bem difícil de acontecer, tá? Você pode ver que nem que seja pouquinha sombra ali, ó,
pouca massa, pouca mínima, o preço deixa. Então é bom ficar atento a isso, ainda mais quando a gente fala do chá USD, tá? Chá USD, essa semana especificamente eu acertei essa queda aqui. Por que que eu acertei essa queda? Vou colocar minhas linhas, e aí, para quem não sabe do operacional, essas linhas são referência de uma frequência que eu busco lá atrás do chá USD, tá? E o preço, repara que aqui, ó, quando ele chega nessa frequência do semanal, ele começa a deixar velas com pavios, ele começa a mostrar fraqueza. Ele já não tem mais a força que estava tendo 2 semanas anteriores. E aí isso já me mostra que o preço está fadigando. Essa semana aqui, ó, o preço tentou subir e fechar acima desse 24,02, não conseguiu. Na semana seguinte, a mesma coisa. E eu falei para a turma, eu falei, ó, por causa disso aqui, por causa de estar deixando fraqueza, por estar deixando sombra no gráfico semanal, eu acredito agora que a gente venha buscar um pullback. Tá? A gente tem um ditado no gráfico, nas gráficas, que é o que não sobe, cai, né? Que é famoso quanto bate até que fura. Aqui também funciona. Então, se você tem aí região de suporte, região de resistência, região de frequência, onde o preço está brigando, onde o preço não consegue passar, liga um alerta, né? Não quer dizer que você vai sair vendendo ou comprando, mas liga um alerta que possivelmente o preço já esteja fadigado naquela região ali e vai te entregar uma boa movimentação. Vou te mostrar outro par aqui que isso acontece. Ó. Euro-dólar, por exemplo. Repara algumas regiões-chave aqui. Ó. Aqui, por exemplo, ó, uma região chave. O preço foi lá, tentou jogar para baixo, não conseguiu, voltou, tentou de novo, não conseguiu, voltou. Olha o tanto de vela, tanto de sombra, né, que ele deixa nessas regiões aqui, ó, que são as frequências que eu utilizo, tá? Lógico, ele vai passar algumas vezes, tá? Não existe região impenetrável, não existe região que nunca vai ser quebrada, mas repare que quando ele chega nessas proximidades aqui, ó, se eu pegar aqui essa região e fazer a nova frequência para cima aqui no gráfico, já estou até com ela desenhada ali, eu vou ter também aqui na região dos 50, que é uma região importante para mim, ó, eu vou ter aqui na região dos 50, o preço também deixando alguns pavios, algumas sombras. Eu vejo aqui, ó, que ele fecha a semana aqui, ele fechou a semana muito forte, jogou para baixo aqui e desceu uma queda até sentir nessa frequência aqui. Então eu posso usar isso como interpretação. Estou fechando próximo da frequência, deixei uma sombra lá, opa, liga um alerta. Tá? Quando se baseia no gráfico semanal, isso é extremamente importante se levar em consideração. Olha isso aqui que bonito. O preço foi lá, deixou uma sombra exatamente aqui também, ó, próximo da frequência. Então passe a monitorar isso. Estou chegando a uma região importante, vou para o semanal. No semanal, já mostra fadiga? Já mostra que o preço está querendo parar de cair ou parar de subir? Se sim, isso pode ser um grande indicativo a que o preço vai reverter uma tendência, nem que seja no micro, nem que seja só um pullback naquela próxima semana ali. Mas vamos ver outra aqui, ó, o SDCAD, por exemplo, mesma coisa. Olha o SDCAD aqui, ó, quanta sombra ele não deixou aqui. Isso mostra que a força vendedora já está cansada. A galera já não está conseguindo mais fazer fechamento de vela para baixo. Não está fazendo fechamento de vela com um novo fundo. Eles vão lá, rompe as mínimas anterior, mas não consegue fechar para baixo. E o preço cada vez mais, né? Jogando para cima aí. Olha essa semana aqui, por exemplo. Ó. Região extremamente importante aqui, ó, região dos 50, nessa frequência semanal do 38, 140. Extremamente importante. Já teve várias vezes nessa região e não conseguiu passar. E olha o que aconteceu nas últimas 2 semanas, né? A passada e a anterior. Isso me mostra claramente, ó, eu vou colocar aqui, ó. Olha essa vela aqui. Me mostra claramente que nessa região aqui o preço foi lá tentar de novo, não conseguiu. Por que que ele não consegue? Porque ele me mostra que ele deixou uma vela. Compradores jogaram o preço até nessa região aqui e as pessoas que já estavam vendidas, que estão vendidas, não deixaram o preço continuar subindo. E aí, 2 semanas seguidas de queda. Tá? Então, quem estava ligado, quem já conhece, né, padrões de vela, quem já está entendendo sobre frequência, sobre força de compra, força de venda, já consegue saber isso aqui. E é isso que eu quero que você aprenda nessa aula, a entender como que o preço tem se comportado nas regiões importantes no gráfico semanal. Olha isso aqui, ó. Na frequência do semanal, o preço tenta jogar uma queda ali, não consegue, mostrando aí fraqueza na queda, né? Deixa pavio, deixa sombra aqui e volta entregando uma boa alta para a galera aí. Lembrando que a gente está falando de gráfico semanal, tá?
Uma vela dessa aqui, ó, demora 7 dias para se formar. Tem muitas velas aqui de 15 minutos, muitas velas de 1 hora, muitas velas de 5 minutos, que dá para você fazer bons trades aqui dentro dessas regiões, tá? Deixa eu pegar outro par para a gente ver. GBP USD, ó, mesma coisa. Ó, GBP USD a gente finalizou a semana aqui, ó, deixando uma fraqueza próximo da frequência aqui, tá? Repara essa região aqui, ó, muita sombra no semanal em cima do 25% também, é um indicativo. Outro indicativo aqui, ó, a gente não consegue fechar acima da frequência de semanal, ainda deixa uma sombra aqui, tá? Então, assim, utilizem isso ao favor de vocês, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos seus trades aí. Entender, né, a força, o padrão que está entregando aí o gráfico semanal. Ó, Bitcoin aqui, ó, para quem opera criptomoeda, mesma coisa. Tava vindo de uma forte alta, extremamente forte, e aí a gente chega aqui e faz o quê? Deixa sombra, né, uma indecisão, não consegue continuar, a força compradores, os vendedores estão tentando jogar o preço para baixo, e tem gente aqui nessa frequência de baixo aqui, ó, no 62.314, brigando para não deixar cair. E aí fica assim, né? Sombra para baixo, sombra para cima, sombra para baixo, sombra para cima. E aí você consegue entender o quê? Tem gente não querendo deixar o preço passar daqui. Toda vez que chega nessa região, o pessoal enche a bolsa aí, né? O pessoal compra. E aí o preço volta e fecha lá em cima. Então você tem que entender a formação dessa vela aí no 15, no semanal, numa hora, no 4 horas, para usar a seu favor. Ó, diferente, por exemplo, ó, o SDO-TPY. Não está tendo fadiga aqui, ó. Você pode ver que o preço está indo direto. Não existe grande sombra nas regiões importantes. Por quê? Porque o JPY está muito fraco, as moedas estão massacrando ele. E aí você está vendo forte alta nos pares contra o JPY. Você não vê nem fadiga de preço. Tá? Então, isso também, né, o oposto também te ajuda a evitar alguns trades. Quando tem a fadiga, olha isso aqui, ó, na região de importância para a gente, né, na frequência de semanal, ele deixa uma bela de uma sombra aqui, mostrando fadiga nessa alta que ele vinha trazendo aqui, ó. E aí a gente pode se usar isso, né? Pode aproveitar isso. Claro, com a sua regra operacional, com o gerenciamento de risco certo, o semanal aqui usando as velas como auxílio para começar a semana, é para você entender, né, o que esperar da próxima semana. Não significa que você vai sair comprando ou vendendo sem nenhuma regra, tá? Então a gente tem alguns padrões de vela a se olhar aí para te ajudar muito no semanal. Fechou? Espero que tenha ficado claro a missão. Tamo junto. Te vejo na próxima aula.